Bem, hoje nós vamos fazer agora uma observação, uma experiência, né? Toda experiência a gente tem que observar bem, sobre alguns materiais, tá? Nós temos aqui alguns materiais e vamos observar o que acontece quando eles estão em contato com a água. Então, nós estamos fazendo uma atividade do nosso livro didático, da página 130, que a gente vai fazer uma leitura para entender justamente um pouquinho, né, dos materiais e um pouquinho da água, que são, né, os objetos aqui, os elementos que nós vamos utilizar. Então, está pedindo na página 131 para que a gente comece a pensar nas palavras permeável e impermeável. Aí pediu para que nós separássemos uma sacolinha plástica, eu peguei aqui, né, um plástico, pediu papel sulfite ou folha de jornal, eu não tenho folha de jornal, então eu peguei papel sulfite. Papel sulfite é esse papel comum, né, que a gente pega a folha para escrever ou desenhar. Tecido de algodão, então eu peguei aqui um tecido, que eu sei que é de algodão, eu cortei um pedacinho. Pede também moeda, então eu tô aqui com a moeda. Casca de laranja, eu não tinha casca de laranja, então eu peguei uma mão, tirei toda a parte, né, da polpa da fruta, para poder aproveitar a casca inteirinha, sem estar cortada, tá? Então, tenho aqui a casca do mamão, ao invés da casca da laranja, e pede conta-gotas, que a princípio era para a gente utilizar a quantidade de água bem pouca. Porém, quem não tiver conta-gotas, pode ir botando, né, a mão e pingando um pouquinho para fazer a observação. Então, o que nós temos que fazer aqui? Nós vamos molhar um pouquinho, tá, a superfície desses materiais, com bastante calma, bastante cautela para a gente poder fazer a observação. Então, exemplo, aqui eu vou pegar o conta-gotas e vou pingar algumas gotinhas dentro daqui da casca, na parte de dentro daqui da fruta, né? No caso, não é a casca da laranja, é a casca do mamão. Aqui eu vou pegar e vou pingar só uma gotinha, porque aqui, como tá plana, né? A moeda é plana, então, para não ir para fora. Vocês estão percebendo que a gotinha de água está aqui. E também no pano de algodão, eu vou pingar algumas gotinhas aqui, pingar um pouquinho mais. Vou pingar aqui um pouquinho de água, tá? Vou fazer isso também aqui no papel e trazer um pouquinho para cá para eu fazer o mesmo no plástico. Seria uma folhinha de plástico, né? Botar um pouquinho mais, fazer uma observação melhor. O ideal é que a gente espere, né, um pouquinho para a gente fazer a observação. Então, vocês vão fazer em casa também, tá? E aí a gente vai perceber, ó, que a aguinha que eu pinguei, ela tá aqui dentro. E vamos ver a parte de fora, ó. A parte de fora da fruta, a gente não percebe nenhuma água, mas vocês vão fazer e vão observar, ó, e a aguinha tá lá dentro, permanece lá dentro, tá? A moeda a gente consegue perceber bem que a gotinha, né, que eu pinguei, permanece na moeda. E que se eu mexer a moeda de lugar, eu vejo que o local que ela estava continua seco. Aqui a gente tem, ó, a aguinha no pano, né? Ó, eu mexendo nessa água, parece até que ela sumiu, né? Diferente daqui da gotinha. Se eu mexer, a gotinha continua lá na moeda. E aqui eu mexi, vou virar o outro lado. Ó, e eu vou perceber, vocês em casa vão perceber melhor, que o meu pratinho aqui, ele ficou molhado. Diferentemente da moeda, que o lugar onde a moeda estava continua seco, e o local também onde a fruta estava continua seco. Aqui no papel, ó, a aguinha
Principalmente se eu mexer, eu percebo que o meu papel está amolecendo, tá? E aqui no plástico, onde está a água continua. Aqui, ó, o meu papel ele já tá ficando todo, ó, aquela gotinha parece que sumiu, né? Ela ficou aqui, ó, eu mexi, e aí eu vou pegar esse papel e eu vou perceber que a parte de trás também já tá se modificando, né? Então aquela água, cadê aquela gota, né? Cadê a gota de água? Coisa estranha. O que aconteceu? A gente vai conversar sobre isso. E aqui no plástico, a gente vê que a gotinha, ela continua. Ela não está modificando o plástico, né? Eu vou levantar aqui um pouquinho até, e a gente percebe, ó, que a gotinha continua aqui no plástico, diferentemente do papel, que a gotinha parece que sumiu. O papel tá molhado, né? Mas aquela gota a gente viu que ela sumiu aqui no papel. Eu trouxe outros materiais que eu também gosto muito de fazer a experiência. Uma delas é aquele papel que a gente utiliza quando a gente vai fazer café, né? Então, é um papel que eu vou fazer a experiência, eu vou jogar aqui a água para vocês observarem. Olha o que acontece com o papel. Cadê a gotinha? Eu quero ver a gotinha, não consigo mais ver a gotinha. Ó, vamos conversar sobre esse papel. Olha, é muito legal ver essa observação nesse papel, né? A mesma coisa quando eu pego aquele papel que a gente usa no rolo, geralmente na cozinha, né? Aquele papel de enxugar a mão, ou papel de utilizar em alguns alimentos. Aí eu também vou pingar, ó, vou botar uma gotinha só pra gente observar. Olha, é muito legal. Eu não consigo mais ver a gota, mas eu vejo uma transformação no papel que é incrível nesse papel. A gente vai conversar bastante sobre isso em aula, tá? A mesma coisa eu gosto de pegar o algodão. Só que como esse algodão aqui tem bastante, né, quantidade, uma bolinha, eu vou molhar direto na água, né? E aí eu vou ver o que vai acontecer. Olha, parece que não tem nada, tá só o algodão. Mas olha o que acontece quando eu aperto o algodão. Olha quanta água está saindo de dentro do algodão. E olha como que ele ficou, né? Então, aqui também a gente vai conversar sobre o algodão, tá? E aqui também eu peguei folha. É muito legal a gente fazer essa experiência com a folha. Folha de árvore, tá? Eu tinha, como eu não saí, eu tinha essa folhinha aqui, chamada folhinha de louro. E aí eu também vou pingar uma gotinha de água, bem pouquinho, né? Pra gente observar, igual quando cai a água da chuva na plantinha. Olha lá, a gotinha tá lá. Será que tá acontecendo alguma coisa? Vejam. Tá vendo? Eu vou mexer um pouquinho nessa gotinha, que nem eu mexi no papel, na folha do papel, vou mexer nessa folha aqui, para ver o que vai acontecer. Olha, a gotinha continuou lá, mesmo passando a mão. E o papel embaixo, olha, tá seco. Tá vendo? E a gotinha continua lá. Vamos conversar também sobre a folha, tá? A folha das plantas. E aí eu também peguei aqui uma latinha, embora a gente já trabalhou com moeda, eu peguei uma latinha, tá? De metal. E também vou colocar, posso colocar bastante água, inclusive, né? Eu vou observar, vou mexer e vou observar o que vai acontecer no metal. Mexer, mexer. Olha. Eu tô observando que a água continua aqui na superfície. Vamos ver como é que tá a latinha embaixo, né?
A aguinha está se movimentando aqui. E a parte, no caso, não quero virar para não cair, mas a parte de baixo da latinha tá sequinha e a água continua aqui dentro, tá? Aqui eu também tenho um potinho, uma tampinha, no caso, já é de plástico. E também vou fazer a mesma coisa, vou colocar até bastante água, né? Vou colocar aqui uma quantidade maior. Tanto nessa latinha, quanto nessa daqui de plástico. Pra gente observar. Tá? Vou deixar aqui. Vou até fazer o seguinte, vou botar esse papel que tá sequinho aqui e vou colocar a tampinha que tá cheia de água aqui em cima. Essa da lata também que tá cheia de água aqui em cima desse papel, né? E vamos observar. Mexer bastante. E vou olhar embaixo do papel. Ó, esse aqui foi minha mão que pingou uma gotinha. Ó. E embaixo o papel continua totalmente seco. Tá? O legal é vocês fazerem essa experiência conforme eu vou solicitar para vocês e depois a gente vai conversar o que está acontecendo com esses materiais. Até porque a gente vai conversar para entender bem, né, o que significa permeável, o que significa impermeável. E até falar um pouquinho também de materiais que a gente pode considerar pouco permeável, né? Enquanto a gente encontra outros que são bem permeáveis. E a gente vai discutir isso em sala de aula. Ok, turminha? Então, lembrando aqui que o que eu mais gosto é de molhar esse papelzinho aqui. Que eu acho incrível, né? Essa absorção aqui que acontece. E aí a gente vai conversar, tá? Um abraço.